pessoal, abençoados, estamos aqui em mais um episódio do Na Igreja Podcast. Você sabe, toda semana a gente lança um episódio novo aqui, tá? Vou fazer pedido para você aqui. Primeiro, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Tá aí é só clicar e se inscrever. Segundo, acione o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que tiver um episódio novo. E você sabe, a cada semana eu estou recebendo aqui gente muito abençoada, que sempre acrescenta, sempre trazendo um assunto legal, interessante, descontraído. E hoje, com muito carinho, estou recebendo aqui meu amigo de alguns anos já, né, que esteve pregando aqui na nossa igreja na conferência, pastor Cláudio Duarte. Bem-vindo, pastor Cláudio. Obrigado, é um prazer muito grande estar, pastor Cristian, é uma felicidade muito grande poder participar com vocês. O pastor Cláudio, você sabe, é um fenômeno aí nas redes sociais e para falar para a família, já tem muitos anos já que ele que ele trabalha com famílias e tem um jeito muito peculiar de ministrar. E eu queria conversar um pouquinho com o pastor Cláudio aqui sobre algumas questões que eu queria que você me ajudasse respondendo. Primeiro, você tem um jeito extrovertido de pregar, as pessoas riem muito nas suas mensagens e tudo. Minha pergunta é o seguinte, porque isso não é um modelo padrão, né, dos pregadores no geral. Minha pergunta é, quando o senhor começou, agora não, o senhor já ganhou uma notoriedade, as pessoas já conhecem, já respeitam, mas no início, você enfrentou alguma resistência? Muito, até hoje eu ainda enfrento, é lógico que no nível bem menor por causa dos resultados, né? Duas coisas eu acho que era questionável quando eu acabei aparecendo, ministrando desse jeito. Primeiro, que as pessoas esperavam que eu tivesse logo envolvido no escândalo, porque o cara não podia ser crente de verdade, tão bem-humorado como eu era. Ok. Então eles esperavam que já eu ia estar envolvido em alguma coisa que ia jogar meu ministério por terra. Porque Certo? parecia que você estava levando na brincadeira. Parecia que eu estava levando na brincadeira. E, segundo, eu tinha que entender que eu estava quebrando um modelo, certo? Um modelo que era um modelo bem estabelecido. E aí, Você tentou ir pelo teu outro estilo? sim, é lógico que eu tentei. Eu comecei tentando. Teve conflito. Tive, porque o que acontece? Eu trabalhava com jovens e era por causa disso. O humor surgiu dentro de um galinheiro, entendeu? Eu fui dar aula na escola bíblica e a classe aumentou. E a igreja não tinha estrutura para construir, não tinha grana. Ela comprou um terreno grande, que a única coisa que tinha dentro desse terreno era um galinheiro velho, que ele tinha 3 paredes de alvenaria e uma de tela. Então eu não tinha controle sobre o lado de fora, porque tinha uma parede de tela, então eles ficavam olhando para fora. E aí eu comecei a usar o humor para prendê-los. E foi aí que o humor começou a aparecer na classe da escola, depois no altar da igreja, e aí sim, depois que virou um Teve ministério. uma hora que você entendeu, falou, não, é aqui mesmo, Deus Sim, quer me usar aí assim. aí a crítica já não fazia mais tanta... Fazia sentido, porque eu não tinha ninguém para copiar. Então eu errei muito, brincando fora de hora, falei muita besteira, certo? Então, muitas vezes eu recebi críticas bem pertinentes. Mas depois eu ajustei a rota aí, e aí... Agora, uma pergunta. As pessoas sempre te veem alegre, o seu jeito de comunicar e tudo. Já teve momentos em que o senhor ministrou a sua palavra, tocou pessoas? Porque o que a gente percebe é o seguinte, da mesma forma que a pessoa ri, ela chora, tá certo? Já teve algum momento, terminar o culto e as pessoas estão bem e o senhor saiu com algum conflito, estava enfrentando algum tipo de crise e ter feito as pessoas sorrir, a pessoa chega a ser liberta, né, nos cultos. A pessoa sorri, ela recebe uma libertação e o senhor sai e de repente numa crise você está enfrentando, o senhor está triste, já aconteceu isso? Muitas vezes, por exemplo, eu já saí brigado de casa para ir pregar, certo? Então deixei um conflito sério em casa, que eu não consegui resolver. E eu tinha que ir. Chegava lá, eu fazia tudo o que tinha que fazer, mas voltava para casa para lidar com o problema que eu deixei. Ele estava me aguardando. Então, eu já fui em eventos onde as pessoas riram muito e eu voltei chorando. Uau. Certo? E aí eu entendi que o ministério era maior do que eu. Então, eu não podia me dar o luxo de usar o púlpito para fazer um desabafo. Eu ia cumprir a minha missão e voltava para casa para lidar com as responsabilidades. Mas aconteceu muitas vezes.
homens de Deus, então, não são super-homens, como muitas vezes as pessoas pensam. Olha o pastor Cláudio Duarte assim, eu falei assim, o pastor Cláudio Duarte não deve ter problema, não deve passar por nenhum tipo de dificuldade, até pelo jeito que ele prega. Mas isso foi um dos motivos que eu me destaquei. O cara que tinha coragem de subir no púlpito e falar das besteiras que fazia com a mulher, as besteiras que a mulher dele fazia, o que dava certo e o que não dava, certo? O que pintava-se até então é o casamento perfeito do pastor. Aí eu trago um casamento que não é perfeito, que é bem parecido de que todo mundo está me ouvindo. Tá. Quando eu digo que nunca pensei em divórcio, mas já pensei em assassinato. Quando eu comecei a brincar dessas formas. As pessoas se identificaram. Falar das notas ruins dos meus filhos, de como eles faziam bagunça, das vezes que, certo, a minha mulher gritou comigo, ou que nós pensamos em divórcio. Então eu emparelhei muito a vida do pastor com a vida da ovelha. Tá. E aí os camaradas começaram a gostar de entender que nós tínhamos um relacionamento assim, bem parecido com o que o dele. Houve uma identificação. Essa questão da liderança mais relacional, né, a liderança mais próxima do povo, você acha que isso vem acontecendo de uns anos para cá? Porque antigamente, né, o pastor era uma figura mais distante, né, as pessoas olhavam assim, né, uma figura muito distante. Só que eu acho que isso vem sendo quebrado, né, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que essa questão, né, do pastor falar também que ele tem problema no casamento, de que ele precisa de oração, né, que também fica doente, essa liderança mais relacional. Você acha que é algo que vem sendo quebrado? Sim, precisa ser relacional de uma forma equilibrada, ok? O distanciamento entre o membro e o pastor, no convívio, ele precisa existir, certo? Porque muitas vezes se estabelece um nível de amizade e às vezes parece que quem é amigo do pastor pode cometer algumas falhas por essa proximidade. Perfeito. Então eu não vejo isso como saudável. Não, eu vejo saudável o pastor se aproximar da realidade do membro, mas evitar um contato muito íntimo, porque ele costuma prejudicar isso no momento decisivo. Às vezes o pastor pode confundir isso, ou o próprio membro também pode confundir. Então tem que acontecer. Mas eu vejo com bons olhos essa humanidade do pastor essa é a palavra. Né, que ele não mostrava antes. Deus deu, né, para você uma exposição. Você chegou em lugares, né, onde não é todo mundo que chega, programas de televisão, você ganhou a admiração de muita gente te ouve, então Deus permitiu essa exposição. Às vezes a gente usa a palavra sucesso, né, mas nem sabe se essa é a palavra, né, porque pode parecer que quem não tem isso não tem sucesso, e Deus não mede assim. Mas a exposição que Deus te permitiu, até pelo que Deus tem para sua vida, o chamado, enfim. Como é que você lida com isso? Como é que você consegue manter o Cláudio Duarte de antigamente, na mesma simplicidade, que eu sei que você mora até na mesma cidade e tal, pastoreia na cidade, né, que você pertencia antes. E como é que você equilibra isso? Como é que você vê isso? Como é que você lida com essa situação? Bom, uma das coisas que me ajudou muito foi continuar morando onde eu estou. Tem gente na igreja que eu sou pastor que me chama de Claudinho, que a palavra pastor não cabe nos lábios dela, porque ele estudou comigo, ele jogou bola comigo, entendeu? Ele cresceu comigo. Às vezes eu estou tomando um café, o carro do cara morreu e não pega, e ele grita lá da rua, Claudinho, e eu deixo minha xícara, o meu copinho de café, atravesso a rua e vou empurrar o carro do cara, entende? Então, me ajuda bastante. Outra coisa é porque eu aprendi que grande parte das pessoas que a gente encontra no caminho, elas não gostam de nós, elas só gostam daquilo que nós estamos fazendo no momento, certo? Eu tenho muitos amigos de verdade e eles têm mais de 10 anos que eu conheço, 20 anos, 30 anos, entende? Então, isso me dá uma estabilidade bem legal para entender isso. E uma vez, era o terceiro ano que eu ia num congresso, e nesse congresso tinha uma sala muito especial, onde só entravam algumas pessoas. E eu, o primeiro ano que fui, não entrei, mas no segundo eu já estava numa projeção maior, eu entrei. E entrei com um cara. E entramos conversando, lanchamos lá dentro. No terceiro ano, no primeiro ele entrou sozinho, eu não entrei. No segundo, nós entramos juntos. No terceiro, nós entramos juntos. No quarto, ele não entrou mais. Eu estava conversando com ele, barraram ele na porta. E eu achei que queriam resolver alguma coisa com ele, mas bloquearam a entrada dele.
E quando eu estava lá dentro, o Espírito Santo falou comigo, não estranha, porque um dia também você não vai entrar. Uau. O tempo passou para ele, porque as pessoas valorizam o momento que você está vivendo. Então eu sempre fui muito realista no que diz respeito a isso. Então eu não me encanto com essas coisas. Isso me ajuda muito, porque se eu não espero, né, a hora que vier, eu acho que isso não vai me doer. Mas você acha que a falta da administração disso para algumas pessoas foi muito prejudicial, que a pessoa não soube lidar, né, com essa exposição? Não é todo mundo que sabe. Claro. Sabe disso, até porque o sucesso ele é perigoso, né? A pessoa pode transformar uma pessoa. Por isso que eu estou perguntando que você conseguiu manter isso de uma forma... Eu fui num evento há um tempo atrás, onde tinha uma cantora que já viveu momentos extraordinários, certo? E quando eu cheguei no local, o contratante, eu estava no mesmo evento. E aí ele falou perto de mim assim, pô, será que ela não entende que hoje ela não é mais quem era antes? Está querendo as mesmas exigências, as mesmas coisas, entendeu? Uau. Então eu vi que aquela pessoa... Isso é doído. Né, aquela pessoa ele não disse isso para a cantora, certo? Mas ele demonstrou que ela tinha dificuldade de entender que não era mais um momento, ok? É como você olhar, por exemplo, há um tempo atrás eu vi o Fábio Júnior indo num show onde o valor era altíssimo. E esses dias eu vi um show dele anunciado a R$25 o ingresso no local. Então o cara tem que ter muita maturidade para administrar as duas coisas, né? Exatamente. Tanto quando está lá em cima no sucesso, né, na exposição, e eventualmente quando esse momento passar. É mais ou menos aquilo que eu falei hoje na pregação, na hora de você ter o governo de dia e de noite, certo? É aprender a governar no momento bom e no momento ruim. Já viveu alguma situação assim, inusitada, um negócio, até por causa da sua exposição, você está em algum lugar, ser reconhecido, né? Eu vi uma história uma vez que você entrou no avião, o comandante, né, mencionou seu nome, depois chamou para tirar uma foto. Você já viveu algum momento assim, falou assim, rapaz, o que é isso, né? Que loucura. Um momento inusitado ou até engraçado por causa dessa sua exposição? Eu estava almoçando com minha esposa quando minha língua ficou dormente, meu braço esquerdo ficou dormente e eu achei que eu estava infartando. E minha mulher estava começando a dirigir e aí eu chamei o proprietário do restaurante, falei, cara, eu estou infartando, me leva para o hospital, não quero pedir minha esposa que ela vai ficar nervosa. Aí ele disse, então deixa seu carro e vamos embora. Aí cheguei lá, me levaram para a recepção, aí eu fiz a ficha, botaram uma pulseirinha aqui no meu braço e eu estou lá esperando. O homem é forte, né? Forte, eu já estava achando que ia morrer. E aí mandaram eu entrar numa sala, eu entrei numa sala, lá no consultório, o cara está de cabeça baixa, eu acho que terminando o prontuário anterior do paciente, quando de repente ele levantou a cabeça, me olhou, aí pegou o telefone assim, ó, e falou assim, vem ver quem está aqui. Demorou uns 3, 4 minutos, começou a entrar a enfermeira, um lugarzinho pequenininho, e ela disse, pastor, nossa, eu gosto demais do senhor. Eu falei, pelo amor de Deus, eu estou infartando, eu estou morrendo. O senhor é engraçado demais. Eu falei, não estou brincando, eu estou morrendo aqui. Aí o médico falou para mim assim, fica tranquilo, pastor, o senhor tem promessa, o senhor não... Moral da história, o cara não me atendeu. Rapaz do céu. Eu saí mesmo, tive que melhorar por melhorar. Acho que eu estava tendo uma crise de ansiedade, devia ser alguma coisa. Mas eu já vivi, passei mal na rua, e aí tive que ir até aquele postinho que você sinaliza para uma viatura vir até você. E aí o cara veio e tirou foto comigo antes de medir pressão, antes de fazer. Nossa, fica aproveitar então, já vivi algumas coisinhas bem legais. Assim, bem legal. Muita história para contar, né? Casamento e família, lógico, é o seu carro-chefe de mensagens, você lida muito com isso, né? Tá achando que tá mais difícil hoje manter um casamento que antigamente? Parece que os casamentos antigamente duravam mais, ou eu tô delirando? Não, duravam mais, mas durava muito tempo com um sacrifício de um deles. Entendeu? Durava, assim, muito mais tempo. Mas sempre alguém tinha que se sacrificar para que o casamento durasse. Entende? Eu vejo hoje pessoas muito mais felizes no casamento, mesmo que consiga a felicidade por um período curto, porque não tem a resistência, certo? Eu acho que as pessoas antes eram resistentes demais. E eram para suportar o problema, ficava ali e hoje sofria. Exatamente. E hoje elas não resistem nada. Elas só vivem o tempo bom. Ficou ruim, eu descarto e jogo fora. Mas ainda assim,
Hoje se tem mais felicidade no E casamento. hoje também tem mais recurso, tem mais ensinamento, mais instrução. Exato. Os assuntos podem ser falados com mais liberdade, Isso né? aí. Só que o período de ficar casado diminuiu por causa dessa fragilidade das pessoas, entende? Então, a resistência, que é o equilíbrio. A resistência era tão grande lá, certo? Que um se mutilava para que os filhos fossem criados, para que a igreja não fosse envergonhada, para que a família não fosse, entendeu? E hoje as pessoas não suportam nada, envergonha tudo e está tudo jóia, porque a vergonha vai durar mesmo até o próximo escândalo maior acontecer, mas a nível de ser feliz, as pessoas são mais felizes hoje do que eram antes. É lógico que existem muitos, não dá para elencar tudo aqui. Um, dois conselhos que você acha assim que esse aqui é muito importante para manter um casamento. Bom, entender que casamento é pautado em 3 bases, ou 3 pilares fortes. Admiração, respeito e amor. Ele começa assim. Admiração, porque você viu, tudo começou quando você viu a sua mulher. Você gostou de alguma coisa dela, era o sorriso, era o rosto, era o corpo, ela olhou para você. Isso é atração, é o que vai com os olhos. Então, você admirou. Porque se você não admirasse, você não ia abordá-la. Aí você aborda, ou alguém te apresenta, o interesse se manifesta por causa da admiração. Aí você vai para a próxima fase, que é escutar e ver a pessoa de perto. Aí você começa a respeitar essa pessoa. Admiração e respeito constrói amor. Na hora de ir embora, o amor também não vai primeiro. A admiração é a primeira que vai. Uau. Depois da admiração, o respeito. Uau. E depois do respeito, o amor. Então, Uau. quem está nos ouvindo, se descobriu que não admira mais, mas ainda respeita, Ok. entendeu? Não termine o casamento. Procure Resgate da o admiração. resgate da admiração. Porque Uau. ela é a primeira que vai. Não, a Uau. gente não admira mais, Uau. acabou. Não sinto mais nada de admiração. Certo? Aí quando isso vai embora, o próximo aí é o respeito. Aí você já grita, já fala o que não quer, já não respeita mais, fica pejorativo. Aí o respeito vai embora. Aí o amor diz, bom, agora eu não tenho o que fazer aqui. Não tem admiração nem respeito. Uau. Entendeu? Uau, muito legal. Você está construindo, você é pastor de igreja, está construindo é o quê? Para casais? É um centro de treinamento, na verdade, Cristian. Eu já faço isso, como eu faço com o meu recurso, então eu estou fazendo há muito tempo. Porque E o projeto é o quê? O que você pretende? Eu pretendo levar casais para serem treinados com um modelo de material que eu já desenvolvi lá, para que esses casais repliquem, certo? Então eles vão poder, lá nós vamos poder tratar de quem, ou seja, uma terapia para quem está dentro do problema, Tá. certo? E uma escola para quem vai sair dali para cuidar de outras E nós pessoas. estamos falando assim, você vai levar um tanto de casais para lá. A sua 50 estrutura casais. vai receber 50 casais. Eles ficam um tempo? Como é que é? Na verdade, vão ser 2 modelos. Nós vamos ter aquele modelo que o indivíduo, como se fosse um hotel. Você vai chegar na quinta-feira e vai embora no domingo. Tá. Durante aquele período, você vai receber todo o material, certo? Então, tem auditório, refeitório, as salas de treinamento, workshop e algumas atividades didáticas dentro de uma área, porque são ao todos lá agora a 250 mil metros quadrados. Uau. Tem até meio que uma mini floresta Uau. lá dentro, onde os casais fazem um circuito. Você bota uma mochila com 15 quilos nas costas, certo? Cada quilo tem um nome. E durante o percurso da montanha, você tem que parar nos quiosques que representam aquele quilo. Por exemplo, eu cheguei no quiosque da intimidade, tem uma tarefa para você conversar com a sua esposa. Qual a dificuldade que você tem de ser íntimo com ela? Em que área? Então você discute aquilo por alguns minutos, abre sua mochila e tira o quilo de intimidade. Um da sua mochila e ela do dela e deixa no chão. Uau. E vai para a próxima. Agora nós vamos falar de dinheiro. Uau. Aí tira o quilo do dinheiro. Vamos falar de filhos. Filhos, está entendendo? E lógico, o propósito é chegar do outro lado vazio. leve. Exatamente. Uau. Então a gente tem toda essa dinâmica. É isso Muito que nós legal. estamos preparando lá. E pegando um gancho nisso, já começando a encerrar, legado. Eu penso em deixar alguma coisa. Seu sonho, você vai falar assim, não, meu sonho é deixar isso aqui para minha geração, ou eu queria transferir isso. Qual seria o legado que você gostaria de deixar? Cara, o que eu comecei era achando que dava para mudar essa geração.
Porque quando Jesus vai para a casa da filha de Jairo, ou para a casa de Jairo para curar uma menina de 12 anos, ele cura uma mulher que está doente há 12 anos. Me parece que a mensagem é: você nunca vai curar uma criança sem antes curar a mãe dela. Você nunca cura a geração mais nova sem curar a mais velha. Certo? Então eu sempre achei que nós tínhamos que trabalhar muito isso. Só que o índice de rejeição, de mudança nas pessoas é muito grande. Então eu estou mudando meu foco até ministerial agora, para investir o máximo que eu puder nas crianças. Fazer o que o diabo tem feito, o que o mal tem feito. Dá para ela uma matriz. Quando a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, o que a Bíblia está dizendo é: antes de mandar o seu filho para a escola, dê uma matriz para ele sobre tudo que você acha que é relevante. Porque a matriz vai ser o parâmetro. O que é importante para você? É sexualidade? Ensina seu filho os seus valores sobre sexo. É respeito ao próximo? Ensina ele. Certo? É fé? Ensina ele. E aí manda ele embora. Quando ele chegar lá na escola, vão ensinar sobre assuntos que você já ensinou. Então ele pega a informação nova e sobrepõe a antiga e ela não encaixa. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, ele cresce e ele não se desvia dele. Porque tudo que ele bota em cima não fecha. Só que quando você manda para a escola, para a internet, uma criança sem matriz, ela vai lá e alguém coloca uma matriz nela. Aí ela volta para casa com um comportamento referente àquela matriz. Aí você tenta colocar a informação que você quer, mas não cabe mais. Fez o inverso agora. Exatamente. Então, a nível de legado, eu estou preparando uma igreja para cuidar das crianças. Legal demais. Gente, que papo maravilhoso. Apenas nós estamos chegando ao fim, tá? Mas eu queria fazer aqui aquela resposta rapidinha, pastor Cláudio. Pessoa ou pessoas que te marcaram, que deixaram uma influência na sua vida? Meu tio Domiciano, influência de um pai que me faltou, um macho que eu pude copiar para ser homem, certo? Foi alguém que me marcou muito na minha família. O único camarada que eu tenho desejo de, se puder um dia, encontrar com ele de novo no céu, se chama Domiciano. Certo? Ele me marcou muito. Eu posso dizer que eu tive, assim, eu tenho um apreço muito grande pelo seu pastor, pelo Malafaia. É um cara que, a nível de religiosidade, religião, de ensinamento, né, ele me marcou muito, muito. Eu aprendi muita coisa. Eu não sei se eu aprendi com ele, né, com os ensinamentos dele. Eu acho que eu aprendi mais ao lado dele, com a estrutura que ele montou para que eu pudesse aprender, não apenas eu, certo? Com as escolas, certo? Com as oportunidades. Marido, cara, eu não tive um marido assim que eu pudesse me espelhar, sabe, perto de mim. Mas aí eu aprendi biblicamente quando Ezequias, o pai dele é muito ruim, e o texto diz que ele fez tudo o que fizera seu pai Davi. Então ele foi e pegou um exemplo positivo, já que ele não tinha um perto dele. E como marido, cara, eu peguei o José, o marido da Maria na Bíblia. Para mim ele foi um cara que eu quase já vi esse cara perto de mim, quando eu estava estudando, sabe, pela grandeza. O único cara que teve o privilégio de ver o Filho de Deus lhe chamar de pai. Certo? Então, para mim, a referência de Mário, que eu trabalho com família, né, o cara chamado para treinar ele, o cara que tinha moral para chegar perto de Deus e falar: vim aqui falar com o senhor a respeito do nosso filho. Que legal. Um sonho. Um sonho, cara, um sonho. Rapaz, eu tenho muitos sonhos, mas o que eu mais gostaria de vivenciar é ser bisavô. É viver para ver meu filho, meu neto que hoje tem 3 anos, me dar um bisneto. Que legal, que legal. A vida, o que é a vida? A vida é uma escola. Ela é uma escola que todas as vezes que você passa de ano, você vai para um nível mais difícil. Então você sempre tem que estar estudando. A vida nos ensina a lidar com sustentabilidade, a aprender a construir coisas
Então, ela é uma escola. Ou você aprende, ou você aprende. Por último, seu desejo para o Brasil. Meu desejo para o Brasil é um Brasil melhor para todos. É um Brasil que atenda às demandas do pobre, do rico, do hétero, do homo, do branco, do negro, certo? Que possa ver pessoas vivendo em classes sociais diferentes, porque a sociedade só funciona porque tem classes sociais diferentes, mas que um rico não precisa andar num carro importado, de vidro fechado e blindado, porque tem medo de alguém. Que possa, então, um Brasil melhor para todos. Eu não sou a favor de um homem. Né? Hoje a gente fala, você é bolsonarista? Não. Eu sou a favor de um Brasil melhor. Eu não quero comunismo e eu não quero socialismo. E se alguém que está ouvindo aqui, se eu pudesse e tivesse grana, eu pagava passagem para todo mundo, para morar nos países que vivem assim, já que as pessoas acham que lá é bom. Porque quando você pergunta se alguém quer mandar seu filho para estudar em Cuba ou no Canadá, na Venezuela ou nos Estados Unidos, Perfeito. certo? Na Inglaterra ou na Coreia do Norte. Então é complicado, certo? Então eu quero um Brasil melhor para todos. Benção demais, gente. Olha aí. Obrigado, meu amigo pastor Cláudio Duarte. Eu que agradeço. Tá? Muito legal. Deus abençoe. Olha, que papo maravilhoso eu tive aqui com o pastor Cláudio. Por favor, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para você receber a notificação. E compartilha o link dessa conversa com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí nos grupos da sua família, dos amigos. Né? Manda o link aí, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mais uma vez, obrigado, meu amigo pastor Tamo Cláudio junto, Duarte. irmão. E até o nosso próximo Na Igreja Podcast. Deus abençoe.